Boa noite, igreja. A graça e a paz a todos. Vamos dar início, a esta noite, onde vamos celebrar, dar continuidade, na verdade, a celebração dos nossos 60 anos de igreja. Uma data especial, que esse ano está sendo comemorada de uma maneira diferente, mas não poderíamos deixar de celebrar essa data. Deveria ter sido comemorada em abril, mas não foi possível. Mas louvamos ao Senhor porque estamos aqui reunidos em seu nome. Vamos orar nesse momento para darmos continuidade à nossa programação. Oremos. Santo Deus, Pai de misericórdia, como estamos felizes, Senhor, de poder nesta noite estar aqui reunido em Tua casa para louvar o Teu nome, para Te agradecer, Senhor, pelos 60 anos desta igreja. Pai, muito obrigado. Foram anos de lutas, de conquistas, de desafios, mas sabemos, Senhor, que no meio de tudo isso o Senhor sempre esteve conosco. Obrigado, Pai, pela vida desta igreja em Areia Branca. Esta igreja, Pai, que é uma igreja relevante para essa sociedade. Que o Senhor possa receber todo o nosso louvor, a nossa gratidão, pois tudo, Senhor, que será realizado, que será falado nesta noite, que será exibido, é para a honra e glória do Teu santo nome. Pois se não fosse assim, Pai, não faria sentido estarmos aqui. Toda a honra, todo o louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi o dia escolhido para comemorarmos o nosso aniversário de 60 anos. E precisamos lembrar que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo nessa geração. Chamados para viver nesse presente momento para a glória de Deus, sendo instrumentos de Deus com os nossos dons, talentos e vida consagrada. Estando completando 60 anos de igreja, precisamos ter plena consciência de quem somos, aonde estamos e para onde estamos indo como igreja. Nesse dia de festa, temos muito que agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, mas também temos muito que sonhar, que crer e pedir para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que esteja conosco em todo o tempo. É bem verdade, e nós sabemos, que devemos visitar o passado, relembrar os bons momentos, aprender com os erros, mas precisamos viver intensamente o presente na presença do Senhor. E sempre confiar que o nosso futuro, como primeira igreja batista de Areia Branca, está nas mãos do Senhor. Devemos recordar que somos uma igreja sempre de portas abertas para receber e acolher não só os irmãos e amigos, mas a todos que precisarem e anseiam pela presença de Deus. Isso faz parte da nossa essência. Essa é uma igreja acolhedora, é uma igreja que recebe com carinho aqueles que o buscam. E para finalizar esta fala, gostaria de dizer à igreja que nesses 60 anos carregamos um grande tesouro, uma riqueza imensa. E a riqueza que essa igreja carrega, nas palavras de Martinho Lutero, diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja
é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E temos o maior prazer de anunciá-lo a todos os povos, a todos que precisam ouvir. Essa é a riqueza da primeira Igreja Batista de Areia Branca, que hoje, celebrando 60 anos, já pregou muito o Evangelho, já mostrou muito esse tesouro a todos dessa cidade. Mas ainda temos muito o que falar e a quem falar. Não podemos parar por aqui. São 60 anos de história. Mas precisamos chegar a 100. Precisamos chegar a 120. Precisamos chegar até onde o Senhor nos permitir. A maior parte, ou melhor dizendo, todos, dos que um dia iniciaram esse trabalho há 60 anos atrás, não estão aqui. A maioria já estão na glória com o Senhor. Mas o Senhor nos permitiu estar aqui para continuar esse trabalho. Pois as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos responsáveis pela continuidade desse trabalho, buscando a Deus incessantemente e tendo a certeza de que Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Convido agora o Ministério de Louvor. Bom, meus irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus, amém? Nós que estamos aqui como verdadeiros adoradores do Senhor, devemos sermos gratos a Ele por 60 anos de histórias desta igreja. E vamos, neste momento, começarmos louvando, exaltando, glorificando o nome deste Deus tão misericordioso, tão amoroso, e agradecemos a Ele porque as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada dia com esta igreja amada. Amém? Vamos lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conhecer.
em sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, pela qual devemos crer, e vida, porque Ele vai nos dar vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Que esta canção, meus irmãos, não seja apenas cantada, mas vivida em nossas vidas, crendo que o Senhor foi preparar lugar, mas que vai voltar e que Ele é o único caminho pelo qual devemos seguir, tá bom? Antes de cantar a última canção, apenas 6 versículos do livro de Salmos, não precisa abrir, certo? Apenas ouçam com atenção. Do livro de Salmos de número 128, que diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Que Deus aplique a sua porção lida nos nossos corações e em nossas vidas, porque a palavra do Senhor já é abençoada. Nada melhor, não há nada igual ao que se comparar, a esperança viva, tua presença
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, engrandecido seja seu nome. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança Se desfaz. tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Mais uma vez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados. A igreja diga: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos lá, igreja.
que mais? Desejo do meu coração. Pode ser melhor. Diga mais uma vez. Peça ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Agora eu gostaria de convidar a todos vocês, que será a última canção deste momento, para que se coloquem de pé, tá certo? Por favor. E esta canção é uma canção que vamos entoá-la neste momento, muito conhecida pelas pessoas que têm mais tempo assim na igreja, que conhecem mesmo, certo? Mas vai estar aí no retroprojetor, não é isso? Retro não, é Data Show. É porque eu estou ainda vivendo o tempo dos 60 anos da igreja, viu? Tá bom? Então eu gostaria que os irmãos cantassem mesmo. Os que não sabem, a letra vai estar posta aí. Eu gostaria que você expressasse o seu louvor, a sua gratidão a este Deus tão tremendo pelos 60 anos desta igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Olha as palmas. Todo ser que respire, glória ao Senhor, aleluia. Quem está feliz? Você está feliz, canta. Ele que está feliz, diga amém. Vocês, ele que está feliz, grite aleluia. Ele aí faz o quê? Bata a palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim, porque com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Porque Jesus é o quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia, louvado seja Deus. Vai ver. Ele que está feliz, diga bem. Você. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está fácil ver, bata a palma. Aquele que está feliz, cante. A igreja precisa ouvir a igreja. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Porque Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa vida, da sua, da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria.
Amém? Quantos podem dar um amém aí em nome de Jesus? Amém. Podem sentar-se agora. Agora eu gostaria de convidar o pastor Jean Carlos para dar prosseguimento, tá bom? Nós queremos saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? Estamos gratos por mais uma noite, o Senhor nos conceder e junto podemos nos reunir para louvar ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Desde o início nós temos feito isso, agradecidos ao Senhor por essa igreja completar 60 anos. Nós sabemos que foram 60 anos de algumas lutas, algumas tempestades difíceis, mas como Jesus é o mestre do nosso barco, o comandante, aquele que está à frente desta grande obra do Senhor, então nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos ainda continuando como igrejas firmes no Senhor, perseverantes, e nós somos gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito na vida desta igreja, na vida de cada irmão. Eu gostaria de citar só o Salmo 126 e o verso 2 que diz: então a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Então ouve-se dizer em Areia Branca, ouve-se dizer entre as comunidades vizinhas, ouve-se dizer em nossa igreja: de fato, grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso nós estamos alegres, amém? Então nós louvamos a Deus pela sua misericórdia sobre esta igreja, sobre a vida dos pastores que aqui passaram, sobre a vida dos irmãos que dão continuidade a esta obra, alguns já em memória, já com o Senhor, como o irmão Luan frisou no início, outros ainda perseverantes, lutando, fazendo a obra do Senhor, porque não é nossa, não é minha, não será do próximo pastor que virá, não é nem foi dos pastores que passaram, mas é do Senhor. E por isso nós desafiamos a você a abraçar essa obra com amor, com carinho, com zelo, sabendo que o nosso trabalho do Senhor, como está escrito lá em Coríntios, e disse o apóstolo Paulo, não é vão. Então que nós possamos ter isso em mente, ter isso em nosso coração. Nós queremos passar para os irmãos, compartilhar com os irmãos. Nós homenageamos a nossa irmã Ivanice, ela que é uma ainda das remanescentes que faz parte da vida da igreja, né? Dentre outros, mas que está conosco, mais próxima é ela. Eu não sei se tem como os meninos passar a câmera para lá, para nós passarmos a homenagem que nós fizermos a ela como igreja, esses 60 anos, onde nós sabemos da luta da irmã Ivanice, do seu amor, dedicação por essa igreja. Então nós fomos lá fazer uma pequena homenagem e nós queremos compartilhar com a igreja. Então nós entregamos uma comenda a ela, né? Uma plaquinha, lembrando. Tem o áudio aí? Então vamos ouvir. Então nós queremos saudar a igreja com a graça do Senhor. Estamos
queremos saudar a igreja com a graça do Senhor. Estamos hoje aqui representando a igreja como parte da diretoria na casa da nossa irmã Ivanice, uma das remanescentes da igreja que está completando 60 anos. Aliás, completou em abril e nós hoje estamos festejando. E em reconhecimento ao trabalho da irmã Ivanice para com a igreja, a obra do Senhor, nós estamos entregando essa placa, essa comenda, reconhecendo todo o trabalho dela, o esforço dela, a dedicação dela, a obra do Senhor e a igreja do Senhor aqui em Areia Branca. A primeira igreja batista, portanto, parabeniza a igreja, nós parabenizamos a diretoria e entregamos à irmã Ivanice Inácio Rodrigues essa comenda como reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, a sua vida na igreja, na casa do Senhor. Então, irmã Ivanice, que Deus abençoe a senhora, continue abençoando, firme e forte, mesmo nas dificuldades, mas na presença do Senhor. Obrigada, meus irmãos, que Deus nos abençoe em nossos dias. Amém. Que em breve, hoje eu estou recebendo essa dedicação da casa do Senhor, estou muito feliz. Eu sinto dentro do meu coração que realizei tudo que eu desejava na minha casa. Em nome de Cristo, eu te agradeço para sempre. Amém. Amém. Então tá aí, foi uma pequena homenagem que nós podemos fazer à irmã Ivanice. E então nós somos gratos ao Senhor pela vida dessa serva, que mesmo os irmãos conhecendo a história dela, as enfermidades, não tem sido barreiras nem obstáculos para fazer a obra do Senhor aqui em Areia Branca. Então ela tem contribuído de forma direta, porque ela é uma das que nós cremos que ora constantemente pela essa igreja, por cada irmão, pelos pastores que aqui passaram. Nós temos outros vídeos, porém você que nos acompanha no Instagram pode compartilhar, ver, ouvir, por exemplo, como o pastor Samuel, que já foi pastor daqui, o pastor William, o pastor Tadeu, que está sempre nos dando uma parcela de contribuição, o pastor Alisson Bandeira, dentre outros. O pastor Lenilson tem mandado a sua saudação para a igreja pelos seus 60 anos, e nós louvamos a Deus pela vida desses homens que passaram aqui e deram a sua parcela de contribuição para que as portas dessa igreja permanecessem abertas como estão até hoje. Então sou muito grato a Deus por fazer parte da história dessa igreja, por estar à frente dessa igreja, por saber que cada irmão tem contribuído de alguma forma para que o evangelho do Senhor seja ensinado, continue sendo pregado, e a nossa oração é que continue assim, cada irmão se dedicando, se dispondo, indo e fazendo aquilo que Jesus nos comissionou a fazer, que é anunciar o evangelho do Senhor, dizendo às pessoas que não há outro meio de salvação que não seja por intermédio de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E hoje à noite está conosco o pastor Judson para dar continuidade a essa festa que nós podemos dizer que estamos desde o dia 8, que nós estamos celebrando, né? E somos gratos a cada irmão que pôde chegar aqui, somos gratos a você que está nos acompanhando no seu lar, através dessa transmissão, e queremos convidar o pastor Judson para que ele venha aqui, para que ele possa dar o recado de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele, reconhecendo que é Deus que está presente, que é Deus que tem sustentado essa igreja, que é Deus que tem nos direcionado, que é Deus que está à frente desta igreja. Então nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Judson, está conosco, e vamos ouvir o que Deus tem preparado, tem colocado no coração dele para transmitir para nós,
para você que está nos ouvindo, talvez do seu lado, sua casa. Então que Deus possa abençoar, pastor, em nome de Jesus, pastor. Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção poder estar aqui com os amados irmãos na segunda noite desta festa tão especial, comemorando aí os 60 anos da primeira igreja batista aqui de Areia Branca. E como é bom, queridos, poder assim, de uma certa forma, estar com vocês aqui nessa celebração, não apenas testemunhar histórias, mas também ouvir outras histórias dos irmãos durante essa semana que nós estamos aqui. Quando eu falo testemunhar histórias, como eu mencionei ontem, o pastor Samuel, ele me pastoreou por mais ou menos 8, 9 anos ali em Currais Novos, e eu e minha esposa gostávamos muito de sentar com o pastor Samuel, pois ele contava inúmeras histórias, e dentre essas histórias que ele contava, ele, por exemplo, contou a história da irmã, que foi homenageada, que era a irmã que lavava as roupas dele na época, e poder conhecer essa irmã para mim foi motivo assim de grande alegria, confirmando, e ela falou, contou a mesma história. E também poder assim encontrar pessoas aqui da igreja que também ouvi histórias. Estamos há 6 anos pastoreando a igreja Batista Missionária Brasileira ali em Equador, que faz parte ali do grupo das igrejas Batista Missionária Brasileira, sediado em Ponta Negra, que tem como pastor Antônio, o pastor Toinho, presidente da denominação, e ele sempre também conta histórias aqui acerca de Areia Branca, eu disse até a alguns que é interessante como ele, quando conta histórias aqui de Areia Branca, chega os olhos dele brilham, muito interessante isso. Então que bom poder estar aqui agora testemunhando com os amados irmãos de maneira pessoal tudo aquilo que vocês vivenciaram até aqui. Inclusive o nosso santo irmão aqui entoou aquele cântico, aquele que está feliz. E eu disse a Lu, rapaz, a música não é tão velha não, porque é do meu tempo de ministério de louvor lá em Currais Novos, que ali tocávamos, ensaiava, e a igreja animada, batia palma também, e aleluia, amém, era uma bênção. Então que bom, queridos, estar aqui com vocês nesta noite. Meus amados irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias mais uma vez para Atos capítulo 9, versículo 31. Nesta celebração de 60 anos de existência dessa igreja, fomos desafiados a falar a partir dessa experiência da igreja em Atos, narrada por Lucas, como a igreja chegou até aqui, e claro, uma referência à igreja narrada aqui por Lucas, mas que aproveitamos a dinâmica da narrativa e aplicamos essa constatação, esse diagnóstico à igreja aqui em Areia Branca, que Lucas faz da igreja em Atos, considerando algumas similaridades desta igreja com a igreja aqui em Areia Branca. E a gente destacamos claramente que se a igreja narrada por Lucas chegou até aqui, nessa primeira parte do seu livro, como ele descreve, certamente a igreja de Areia Branca chegou também aqui, porque certamente o Senhor esteve com vocês, assim como esteve com a igreja aqui em Atos. Portanto, vamos ler o texto, por favor, de Atos capítulo 9, versículo 31, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em tua presença para prestarmos culto ao Senhor.
de gratidão e de louvor pelos 60 anos desta amada igreja. Obrigado pela noite de ontem, te louvamos já pela noite de hoje, por este tempo que tem sido de edificação, de gratidão, mas também de desafio. E pedimos, ó Pai, que a Tua palavra, que será ministrada agora, fale aos nossos corações, não apenas nos levando a reconhecer como chegamos até aqui, mas como precisamos seguir escrevendo a história da Tua igreja. Oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Queridos, então nós afirmamos ontem que nessa primeira parte do livro de Atos, Lucas, depois de nos dar aí um panorama de como a igreja que começou ali em Atos capítulo 1 chegou até Atos capítulo 9. Exatamente nesse versículo 31, ele afirma que a igreja estava em paz, a igreja edificava-se, a igreja caminhava no temor do Senhor, e encorajada ou no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Para nós, em uma leitura, como mencionamos ontem, essas características, essa descrição que Lucas faz, é por demais inspiradora e até mesmo empolgante para a própria igreja da época, mas também para a igreja do Senhor hoje. Entretanto, essa descrição ela ganha mais volume, mais significados quando consideramos todo o contexto que a igreja vivenciou ao longo da sua trajetória até aqui em Lucas 9:31, como destacamos ontem. E os irmãos podem perceber que a igreja, na sua história narrada por Lucas, enfrentou inúmeras situações contrárias ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, mas mesmo assim a igreja permaneceu firme, perseverante, avançando, crescendo, mesmo tendo seus evangelistas e apóstolos presos, mesmo tendo ordem sobre eles de não pregarem no nome de Jesus, mas mesmo assim, até inclusive na perseguição suscitada pela morte de Estevão, ao contrário do que se esperava, a igreja não se intimidou, pelo contrário, quando a igreja se espalhou, saiu pregando o evangelho, alcançando outros lugares além das fronteiras de Jerusalém, e assim se multiplicava o número de discípulos. Diante disso, queridos, eu creio que ficou muito claro que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja triunfante, é uma igreja que prevalece. Nesta noite, uma vez que ontem falei como a igreja chegou até aqui, eu gostaria de então, ainda baseado neste versículo e na descrição que Lucas faz da igreja aqui, falar como a igreja seguiu. Pois a partir de então, você perceberá no relato de Atos que Lucas faz, destacando sempre o avanço missionário da igreja, tendo aí como personagem proeminente o apóstolo Paulo, as viagens missionárias, os momentos em que ele foi preso, julgado. Mas, queridos, é interessante porque, apesar dessas características todas juntas encontrarmos só aqui, pós essa descrição que Lucas faz, a narrativa de Atos sempre vai apontar uma dessas características, quando assim Lucas está falando sobre a igreja. E pensando nisso, queridos irmãos, se ontem consideramos, a partir da descrição que Lucas fez, como vocês chegaram aqui, eu não tenho dúvida que, baseado nessa descrição, Lucas nos ajuda a ponderarmos sobre como devemos seguir, como a primeira igreja batista de Areia Branca deve seguir a partir de então, escrevendo novas páginas da sua história, que já traz aí 60 anos de existência. Então eu gostaria que juntos nessa noite pensássemos nisso, como a igreja seguiu, e pensando nisso vamos aplicar a realidade bem prática da vivência e da dinâmica dos amados irmãos propostas para esta igreja a partir então dos seus 60 anos. Então, em primeiro lugar, está muito claro, o texto mostra aí que a igreja, veja comigo, na verdade,
Tinha o que, queridos irmãos? Paz. Lucas deixa isso muito claro. Entretanto, note-se que a descrição que Lucas faz nos aponta para o que vem pela frente, que nessa direção que a igreja caminhou, ela seguiu em paz. Agora, duas observações aqui são importantíssimas para a nossa compreensão sobre essa primeira descrição que Lucas faz para informar como a igreja não apenas estava, mas como a igreja seguiu. A primeira observação que faço, queridos irmãos, é sobre o termo igreja aqui utilizado por Lucas. O termo igreja aqui que ele utilizou vai além de uma expressão local. Esse significado mais abrangente é sugerido por Lucas, queridos, por ele assinalar a extensão alcançada pela igreja nesse momento. Pois veja que ele mostra que a igreja estava na Judéia, na Galileia e na Samaria, ou seja, já tinha ido além dos portões de Jerusalém. Presumimos então que esta extensão da igreja se deu pelos crentes que, espalhados por causa da perseguição, em Atos capítulo 8, e claro, inspirados pelo poder do Espírito Santo que veio sobre eles, eles saíram ensinando as boas novas e foram instrumentos do Senhor para o estabelecimento dessas igrejas além da fronteira Jerusalém. Por essa altura, queridos irmãos, dos acontecimentos, havia igrejas cristãs que floresciam não somente na Judéia e em Jerusalém, mas na Galileia e também na Samaria, atingindo assim, queridos, até mesmo a Palestina inteira. É importante também notar que Lucas emprega a palavra igreja no singular, a fim de indicar a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, não era uma igreja lá da Samaria, não era uma igreja da Galileia, não era uma igreja da Judéia, não, era a igreja do Senhor Jesus, que estava em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e por toda a Galileia. Ou seja, uma igreja em Cristo Jesus formada por cristãos judeus do sul da Judéia, do norte da Galileia, que viviam em perfeita harmonia com os cristãos, inclusive samaritanos. Mas uma segunda observação é sobre, de fato, essa primeira descrição que Lucas informa, de como a igreja estava nesse momento, ou seja, em paz. Considerando, queridos, a história da igreja narrada por Lucas aqui em Atos, a partir de Atos capítulo 1, como vimos ontem, esse estado de paz que a igreja estava, escute isso, era mais do que um mero sentimento. De fato, queridos irmãos, essa paz era traduzida por uma vivência na qual possibilitava a igreja avançar e crescer, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo e crescendo em número. A razão dessa paz estava na igreja saber que Deus tinha o poder de intervir novamente em possíveis situações contrárias à igreja, essas que pudessem se levantar. Até porque, queridos irmãos, Deus já havia assim feito isso em situações anteriores. Lembra? Nas duas prisões dos evangelistas da igreja, até mesmo na perseguição suscitada por Saulo, Cristo Jesus convertendo Saulo. Nisso a igreja sabia então que a partir de então poderia contar com o auxílio divino para seguir no seu avanço, no seu crescimento, como de fato aconteceu a partir de Atos capítulo 12. Porque, queridos, em face à conversão de Saulo, cessou sim, pelo menos temporariamente, o período de perseguição aos crentes. Houve um período sim de descanso, durante o qual se tornou possível a igreja pregar o evangelho, ensinar sobre Jesus, inclusive em tranquilidade. Pensando nisso, queridos, em que deve consistir a paz para a igreja seguir com sua história? Em que deve consistir a paz para a igreja em Areia Branca continuar escrevendo a sua história? Queridos irmãos, pensando na experiência da igreja aqui narrada por Lucas, levando a desfrutar dessa vivência de paz, em meio ao seu avanço e crescimento, a paz que a igreja precisa, sim, seguir para dar continuidade à sua história, deve consistir no poder de Deus,
em intervir, queridos, toda e qualquer situação que limite esta igreja ou que seja contrária a ela. São 60 anos, histórias que só os irmãos sabem contar e podem contar, de como Deus interviu, e até hoje, para a glória dele, as portas desta igreja permanecem abertas, porque Deus sim mostrou o seu poder. Os irmãos sabem, eu aqui sou um inocente na história, mas os irmãos sabem quantas e quantas situações não foram contrárias a essa igreja, que talvez passou até pelo seu pensamento, a igreja agora vai fechar, e não fechou por quê? Porque Deus interviu, porque a igreja é de Deus antes de